conteúdo para o Diálogos Urbanos, dando sequência ao curso de Fundamentos de Economia do Diálogos Econômicos. A gente vai discutir nesse vídeo aqui o nível de atividade econômica de um país, como que a gente descreve essas atividades econômicas, como calcula, e falar um pouquinho de renda nacional. Tá? Ao longo dos vídeos, a gente vai discutir o nível de atividade econômica interna, as relações econômicas externas de um país, moeda, câmbio, inflação, e falar de políticas econômicas e de desenvolvimento econômico. Tá? Esse aqui é focado em atividade econômica interna, e a gente costuma utilizar um indicador chamado PIB. Né? O que é o PIB? A definição de PIB é Produto Interno Bruto. Na prática ele quer dizer o quê? É a soma de bens e serviços que foram produzidas em uma economia em um determinado período de tempo. Ou seja, tudo aquilo que a economia produziu num ano, por exemplo. Né? Mas às vezes a gente vê no jornal falando, olha, o PIB trimestral, que é o PIB que foi produzido naqueles 3 meses. O PIB semestral foi produzido naqueles 6 meses. Tá? Em geral é uma medida que a gente usa para comparar o desempenho da economia ano a ano. Então ela é uma medida de fluxo. Todo ano a gente zera, começa a contar lá do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro e analisa tudo aquilo que a gente produziu na economia e compara com o ano anterior, com períodos anteriores, para saber se a economia está crescendo, como que está o nível de atividade econômica, por isso que a gente usa esse termo. Né? Por que é importante saber isso? Porque imagine o seguinte, ó, se uma economia produz, digamos, 50 produtos a R$2 cada produto desse, né? O PIB dessa economia foi de R$100. Então, no momento em que produziu esses bens, você remunerou as pessoas que estavam envolvidas nesse processo produtivo. Remunerou os trabalhadores, remunerou o dono da empresa, os trabalhadores receberam salário, o dono das empresas recebeu lucro, mas essa empresa de repente aluga um imóvel, então remunera o aluguel. Essa empresa, porventura, pegou dinheiro emprestado para comprar suas máquinas e montar a sua atividade produtiva, ela pagou juros disso. Então, com isso eu estou dizendo o quê? Quando a gente produz, a gente remunera os fatores de produção, isso gera renda. Essa renda vai para os trabalhadores, para os capitalistas, para o sistema financeiro, para o dono dos imóveis. E essa renda que foi gerada é utilizada para demandar os produtos gerados na economia que foram produzidos. Então ele é um ciclo, a gente chama isso de fluxo circular da renda. Não é? Na medida em que eu produzi 50 bens a R$2 cada um, eu gerei uma renda de 100. Esses R$100 os agentes econômicos vão pegar para demandar produtos, e a demanda desses produtos será justamente aqueles produtos que a economia produziu. Né? Se porventura eu opto por produzir esse ano somente 49 bens, o PIB da economia vai para 98. Né? Eu gerei só 98 de renda. E aí o quanto que vai vender as empresas nessa economia? Vai vender somente 98. E se ela vende somente esses 98, o que quer dizer que o PIB então caiu 2 em relação a 100, caiu 2%. Tá? O processo, aí logo a gente está vivendo um ciclo recessivo na economia, um ciclo de crescimento econômico negativo. Agora imagine que essa economia pegou esses 100, as empresas produziram agora 51 mercadorias a R$2, o PIB dessa economia vai para R$102, vai gerar 102 de renda, vai demandar 102, e aí a gente entra num ciclo expansivo da economia. Tá? Então é importante dizer o seguinte: quanto mais a gente produz, mais renda a gente gera e mais demanda na economia a gente gera. Isso através do fluxo da renda na economia. Quando esse fluxo circular da renda é positivo, quer dizer que a economia está crescendo ano a ano. Quando esse fluxo circular da renda é negativo, quer dizer que a economia está em um processo recessivo. Tá? Como que a gente calcula isso? Na prática, a gente soma tudo que a economia consumiu, tudo que as empresas investiram, e aí a gente vai discutir ao longo dos vídeos o que é investimento, como estimular o investimento, né?
tudo aquilo que o governo consumiu, porque o governo é um agente dentro da economia, ele cobra impostos das famílias que consomem, das empresas que investem, mas ele também consome, não é? E tudo que o mundo consumiu da gente, o que a gente vendeu para o mundo, ou seja, que a gente exportou. Então, ao longo do curso, a gente também vai estar discutindo o que é isso. Concorda que tudo isso é uma demanda? A demanda das famílias, o consumo, a demanda das empresas, o investimento, a demanda do governo e a demanda do mundo. A gente soma essa demanda toda, se foi demandado é porque foi produzido, e se foi produzido é porque gerou uma renda. Tá? Então, uma forma de calcular o PIB é somar tudo que essa economia consumiu, tudo que investiu, tudo que o governo consumiu, tudo que a gente vendeu para o mundo e descontar as importações, porque algumas coisas que a gente consumiu, que porventura o governo consumiu, é oriundo do mundo, a gente importou do mundo. E se importamos do mundo, então não fomos nós quem produzimos, não foi um produto interno bruto, logo não conta aqui no PIB. Tá? Então, para ratificar o conceito, é a soma de tudo aquilo que se produziu internamente dentro de uma economia em um determinado período. O último ponto que eu queria reforçar aqui é que nem tudo que é gerado de PIB necessariamente é a renda de um país. Olha que curioso, tudo que gera PIB gera renda, né? Tudo que produziu gera renda e gera demanda, mas não necessariamente essa renda fica dentro do país. E aí é o conceito que a gente chama a diferença entre PIB e renda nacional. Por quê? Porque parte daquilo que foi produzido internamente foi produzido por empresas estrangeiras, não é? Então, se a gente olha no caso brasileiro, quantas empresas estrangeiras não tem aqui? Você olha bancos estrangeiros, do setor químico são estrangeiras, sistema de telecomunicações, de televisão é estrangeiro. E aí essas empresas pegam parte do produto dela que gerou uma renda e elas remetem essa renda para fora do país. Então, digamos, naquele exemplo que eu dei, um PIB de 100, se essas empresas pegam 20 e mandam para fora, o nosso PIB é de 100, mas a renda que fica na nação brasileira, né, a renda nacional brasileira, é somente de 80. Isso explica, em parte, por que da nossa renda ser menor do que o nosso PIB, não é? E os países de onde essas empresas pertencem, onde as matrizes dessas empresas estão, eles acabam recebendo esses 20. Então lá já acontece o contrário. A renda daqueles países é maior do que o próprio PIB delas, porque além de elas terem produzido, elas ainda receberam a renda que a gente enviou daqui para lá. Tá? Isso explica, em parte, por que a renda do brasileiro é menor do que a renda de um alemão, por exemplo. Porque tem empresas alemãs aqui no Brasil que remetem dinheiro para lá. Além da produção delas, elas ainda recebem renda de fora. Tá? Vale vocês perguntar o seguinte: será que o Brasil tem mais empresas estrangeiras aqui no território dele do que ele tem empresas brasileiras no mundo? Não é? Quantas empresas brasileiras tem no mundo? São poucas, enquanto no Brasil tem muitas empresas estrangeiras. Então a gente mais remete renda para fora do que recebe, de tal forma que a nossa renda nacional é menor do que o nosso PIB. Tá? O último ponto que eu queria colocar aqui é o seguinte: se a nossa renda interna, nacional é menor, isso faz com que a nossa atividade econômica ela seja um pouco menos dinâmica, não é? A gente acaba limitando um pouco a capacidade de expansão da atividade econômica interna. Mas isso daqui a gente vai discutindo ao longo dos cursos, na apresentação dos demais conteúdos. Por enquanto era isso que eu queria colocar. Se você quiser continuar recebendo os conteúdos do nosso canal, curta o nosso vídeo, se inscreva aí no nosso canal, compartilhe esse vídeo com demais familiares e faça um comentário aí para a gente ir dialogando, tá? Vamos lá, vamos juntos.